Os filmes de terror são feitos para nos assustar e na maioria das vezes conseguem fazer isso muito bem. Só que isso não afeta tanto assim a gente porque no final das contas não é real, certo? Acontece que existem alguns filmes conhecidos não somente pelo terror nas telas, mas também fora delas. E hoje, aqui no Contos da Fogueira, nós vamos explorar 5 desses filmes amaldiçoados que causaram tragédias na vida real. Mas antes disso, nós trazemos conteúdo como esse toda semana. Então, se você gosta do nosso estilo de vídeo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho e ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora? Sem mais delongas, vamos lá! Considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Exorcista traz consigo uma série de acontecimentos inexplicáveis que causaram terror tanto nas telas quanto na vida real e assombraram toda a sua produção e os seus envolvidos. Olha, a produção do filme já começou com desastres quando o set de filmagens foi completamente consumido por um incêndio, ou melhor, quase completamente. Olha só, curiosamente, a única parte do set de filmagem que não foi afetada pelas chamas foi o cenário do quarto da personagem possuída, que no filme se chama Regan. E esse fato chamou muito a atenção dos envolvidos, especialmente do diretor William Friedkin, que acharam bem estranho, até, na verdade, não imediatamente assustador, mas bastante curioso que o único lugar que não foi afetado pelas chamas foi o local onde o demônio estaria, sabe? O quarto do demônio, no caso da personagem possuída. Mas isso ia ser só o começo de uma série de acontecimentos macabros que iriam marcar a produção desse filme. Eu diria assim, uma série de coincidências macabras. Os atores principais do filme, Linda Blair e Max Seidel, que interpretaram a Regan, a personagem possuída, e o padre Martin, respectivamente, sofreram bastante com as gravações do filme. Blair sofreu diversas lesões durante o filme, mais uma em especial na coluna, que machucou ela bastante e por bastante tempo, por causa de um equipamento de efeitos especiais que estava defeituoso. E o Max, por sua vez, perdeu o seu irmão logo depois que as gravações do filme começaram a ser feitas. E as tragédias continuaram quando o ator que interpreta o psicólogo do filme, que se chama, na vida real, Jack McGarrett, morreu logo depois que terminou de gravar suas cenas, uma coincidência assim bizarra. E como se não bastasse, esse filme também foi marcado por mais uma morte, dessa vez de Vasiliki Malairos, é um nome bem difícil de falar, mas ela é a atriz que interpreta a mãe do padre no filme. E ela, no caso, morreu durante a produção mesmo. Além desses desastres e mortes, não são difíceis de encontrar relatos de membros do set de filmagem, da equipe de gravação, que relatam uma atmosfera bem macabra, bem pesada, bem sombria no set de filmagens. Alguns, inclusive, relatando presenças malignas e sons inexplicáveis, assim como objetos se movendo sozinhos, assim, um pacote completo mesmo. E mesmo décadas depois do seu lançamento, O Exorcista continua a ser lembrado não somente pelo terror do filme, mas também pelas tragédias que causou na vida real. Será que essas tragédias são simplesmente uma série de coincidências macabras, ou será que o filme realmente tinha uma maldição? Já me deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas agora a gente vai para outro filme que gerou um grande terror não só nas pessoas que assistiram o filme, mas também das que participaram da sua gravação. Ele se chama Poltergeist. Eles estão aqui. Essa frase icônica de Poltergeist não é simplesmente uma linha de diálogo. Na verdade, é uma profecia sinistra que se cumpriu de maneiras inimagináveis dentro e fora do set de filmagem. Poltergeist, lançado em 1982, trouxe consigo um rastro de tragédias que deixaram uma atmosfera de medo e mistério na sua gravação. Dirigido por Tobe Hooper e produzido por Steven Spielberg, Poltergeist rapidamente se tornou um clássico do terror. No entanto, o que aconteceu por trás das câmeras foi tão perturbador quanto o que aconteceu no filme. Heather O'Rourke, a atriz que interpretou a pequena Carol Anne no filme, morreu precocemente aos 12 anos de idade devido a uma doença súbita e bem rara. A sua morte foi um choque para todos que estavam envolvidos na produção do filme e alimentou uma crença de que o filme seria amaldiçoado.
Dominique Dunne, a atriz que interpretou a irmã mais velha da Carol Anne no filme, que se chamava Dana, personagem, morreu também assassinada pelo seu ex-namorado pouco tempo depois do lançamento de Poltergeist. Julian Beck, que interpretou o vilão Kane no filme Poltergeist 2, morreu de câncer pouco tempo antes do filme ser lançado. E o ator Will Sampson, que interpretou o Xamã Taylor também em Poltergeist 2, morreu logo depois de terminar a gravação das suas cenas. Isso antes do filme ser lançado. Essa sequência de mortes prematuras entre os atores foi alimentando cada vez mais essa crença de que o filme teria uma maldição dentro de si. Os membros da equipe técnica relatam acidentes inexplicáveis, falhas constantes nos equipamentos de gravação e até presenças malignas dentro do set. Alguns dizem que a própria natureza do filme, que lida com espíritos inquietos, poderia ter atraído forças sobrenaturais para momentos da gravação. Mas apesar dessas tragédias, Poltergeist foi lançado e continua sendo um marco no terror, não só pelo que mostra no filme, mas também pelo que aconteceu nos bastidores. Agora, seguimos para um filme que trouxe presságios sombrios logo de início. Ele se chama A Profecia. A Profecia é um filme que explora o nascimento do Anticristo e as consequências que isso traz para o mundo. Mas as tragédias associadas com esse filme ultrapassam a ficção e invadem a realidade de uma forma chocante. Dirigido por Richard Donner e estrelado por Gregory Peck, A Profecia rapidamente se tornou um clássico do gênero terror. No entanto, desde antes mesmo do início da sua produção, A Profecia foi marcada por diversas tragédias, uma sequência de tragédias que levaria muitos a acreditar que esse filme era, sim, amaldiçoado. O próprio Gregory Peck, o ator que interpretou um dos principais personagens, o embaixador Robert Thorne, sofreu uma tragédia pessoal antes mesmo do início das gravações, no momento em que o seu próprio filho tirou a própria vida, lançando um ar sombrio sobre a produção desse filme. Peck também teve um encontro muito próximo com a morte quando sobreviveu a um acidente aéreo durante um voo para Londres, no qual o seu avião foi atingido por um raio, com uma probabilidade minúscula de acontecer. Mas você achou que as tragédias aéreas acabavam por aí? Não. O produtor Mace Neufeld sofreu exatamente a mesma situação quando voava para o local das filmagens. O seu avião foi atingido por um raio. Cara, qual a chance? Assim como Peck, ele sobreviveu, mas o avião teve que fazer um pouso de emergência e foi uma coisa bem próxima de dar muita cagada. Mas depois de bater na trave 2 vezes, a Dona Morte parece que conseguiu o que queria. Pouco tempo depois desses acidentes, um avião fretado que carregava a equipe de produção caiu, matando todos a bordo. E esses incidentes levantaram a discussão de uma possível maldição. Porque até deu contando pra vocês aqui, eu acho que esse filme tá amaldiçoado, eu não preciso de... Cara, 3 vezes uma coisa extremamente parecida. Parece coisa do filme Premonição, né? Essa sequência de desastres aéreos é extremamente perturbadora, porque assim, é uma coisa muito rara de se acontecer. Um acidente de avião por si só já é raro. Agora imagina 3 seguidos assim, é uma coisa de louco. Mais uma coisa que aconteceu, tem uma cena no filme em que os personagens são atacados por cães. É uma cena num cemitério, que eles são atacados lá. E durante a gravação dessa cena, os cachorros que são treinados para isso, e nunca tinha acontecido, inexplicavelmente ficaram descontrolados e atacaram os seus próprios tutores. Isso assim, ninguém morreu, mas as pessoas ficaram gravemente feridas. E além disso também teve aqueles relatos de sempre, né? Falha nos equipamentos, acidentes inexplicáveis e presenças malignas no set. Todos os filmes que eu falei até agora tiveram isso e os outros 2 também vão ter. E essas mortes e acidentes acabaram ficando mesmo como um legado do filme A Profecia, sabe? Fazendo parte da sua história mesmo. Mas apesar de todas essas adversidades, o filme foi concluído e foi lançado e teve sim muito sucesso. Até hoje é um marco do gênero terror. No entanto, esses eventos que cercaram a sua produção nos levam a crer que tinha algo mais sombrio em jogo. Dito isso, vamos para o nosso próximo filme, que é um dos mais controversos da história: O Bebê de Rosemary.
O Bebê de Rosemary é considerado um dos filmes de terror psicológico mais assustadores de todo o mundo. Mas os eventos macabros que giraram em torno da sua produção são tão assustadores quanto a própria trama. O filme conta a história de uma jovem mulher que acredita estar carregando o filho do próprio diabo e foi um sucesso imediatamente. No entanto, a atmosfera no set de gravação era bem densa e sombria desde o início e muitos acreditavam que algo além da compreensão humana estava em jogo. Mia Farrow, que interpretou Rosemary, teve dificuldades bem grandes durante a gravação. E isso seguindo a nossa tendência aqui de que os personagens principais têm as maiores dificuldades, né? Mas olha só, existe uma cena bem icônica nesse filme que a Rosemary, ela consome carne crua. Então a atriz, a Mia Farrow, que interpretava ela, teve que fazer isso de verdade, ela consumiu carne crua. Agora, o parênteses aqui, ela era vegetariana, não comia carne e teve que fazer isso mesmo assim. Agora, claro, tá, um incômodo porque ela era vegetariana, mas enfim... Ela era casada com Frank Sinatra, assim, aquele cantor lá. Só que o casamento deles ia de mal a pior já há muito tempo. E ele teve um episódio que levou até os papéis de divórcio pra ela lá no set de gravação. Olha como é que isso é humilhante, né, cara? Como é que deixa a pessoa com o psicológico bem abalado, né? Mas enfim, dificuldades da vida. Só que assim, agora falando de tragédias mesmo, coisas realmente ruins que aconteceram, falando do compositor do filme, que foi o cara que sofreu o mais grave acidente lá. Ele sofreu um acidente que o deixou em coma e posteriormente ocasionou a sua morte. E assim, foi um destino extremamente assustadoramente parecido com um dos personagens do filme. Além disso, O Bebê de Rosemary é um filme que lidava mesmo com temas muito provocadores e muito sensíveis, especialmente para a época que foi produzido e lançado. Essa combinação de paranoia com ocultismo parece que invocou uma série de coisas macabras que afetaram profundamente as pessoas envolvidas no filme. E agora falando de impacto mesmo, tragédias que impactaram a produção do Bebê de Rosemary, a gente está falando aqui do assassinato de Sharon Tate, a esposa do diretor Roman Polanski, que foi assassinada pelos membros do culto de Charles Manson. Charles Manson é um assassino em série dos Estados Unidos que eu não preciso nem apresentar aqui pra vocês. Com certeza você já ouviu esse nome em algum lugar. Foi um dos caras mais infames e perigosos da época, lá nos anos 70, que causou um grande alvoroço nos Estados Unidos na época. Sem me estender muito, ele tinha um culto com seguidores lealmente cegos e que obedeciam tudo que ele falava. Então ele cometeu uma série de assassinatos buscando atingir especialmente figuras de Hollywood, e uma delas foi essa Sharon Tate, que era esposa desse diretor muito famoso na época, porque ele tinha uma série de frustrações. Ele queria ser músico e ator e não conseguiu isso, então ele estava atingindo pessoas que estavam nesse lugar onde ele queria estar. Mais ou menos isso. Sharon estava grávida de 8 meses quando foi assassinada. Ela estava em casa junto com alguns amigos do casal e todos foram assassinados pelos membros do culto. Isso causou um grande impacto na mídia estadunidense na época mesmo. E muitos acreditam que o envolvimento de Polanski com um filme tão sombrio e tão macabro, e que tinha esses temas satânicos, pode ter atraído forças malignas para a própria vida dele. E que justamente por envolver temas de rituais satânicos e manipulação psicológica, isso não seria simplesmente um trabalho de ficção. Até porque os crimes foram muito reais, muito brutais, e os impactos negativos que eles causaram tanto no próprio Roman Polanski, no diretor do filme, quanto o filme em si são inegáveis. Fora isso, assim como os outros filmes até agora e com os próximos que virão, a equipe de gravação também relata que o set de filmagem tinha alguns acontecimentos estranhos, coisas se mexendo sozinhas, falhas inexplicáveis, acidentes inexplicáveis e também presenças malignas no set. Agora a gente vai para um filme que transformou uma performance em uma tragédia muito real. O Corvo, um filme lançado em 1994, ficou muito famoso pela sua atmosfera gótica e sombria, mas também por uma tragédia muito real que chocou o mundo do cinema. Dirigido por Alex Proyas e estrelado por Brandon Lee, o filme conta a história de um músico que volta dos mortos para vingar a própria morte e a da sua noiva. Agora contando aqui, eu lembro de ter visto um trailer de um filme que se chama O Corvo também, que tem essa mesma história. Eu acho que é um remake, deve sair daqui a alguns tempos. Eu tô gravando em julho de 2024, no finalzinho de julho, então logo mais deve sair. Enfim, só um comentário mesmo. A produção no filme, no entanto, foi marcada por um acontecimento trágico que atingiu e custou a vida do seu protagonista. Brandon Lee, filho da lenda das artes marciais Bruce Lee, estava no auge da sua carreira e se preparava para uma ascensão meteórica em Hollywood.
Mas durante a filmagem de uma cena em que o seu personagem é baleado, um erro fatal aconteceu. Uma das armas cinematográficas que deveria estar com munição de festim disparou uma munição real que feriu mortalmente o ator. A morte de Brandon Lee aos 28 anos de idade foi um choque para o mundo do cinema e para os seus fãs ao redor do mundo. E esse incidente levantou uma série de questões sobre segurança no set e também as circunstâncias que levaram a esse acontecimento. Muitos acreditam que isso foi resultado de uma série de erros e negligências, mas existem pessoas que veem isso com um viés um pouco mais sobrenatural, especialmente considerando as circunstâncias de vida e morte do seu pai. Isso porque Bruce Lee, o pai de Brandon Lee, também faleceu precocemente muito jovem sob circunstâncias bem misteriosas. Mas entre teorias de erros e falhas na produção ou teorias sobrenaturais, o fato de Brandon Lee ter morrido de uma forma tão pública e tão trágica durante a produção de O Corvo simplesmente alimentou essa crença na maldição da família Lee. E na verdade, muitas pessoas até dizem que esse sucesso da família teria sido vindo, de um pacto com o demônio, que eles trocariam a sua longevidade por sucesso em vida, enfim, teorias, coisas que o povo fala. Mas apesar dessas tragédias, a produção de O Corvo foi finalizada utilizando dublês e efeitos especiais nas cenas em que o Brandon ainda tinha para gravar. E o filme foi lançado até mesmo como uma dedicatória ao trabalho do Brandon Lee e foi aclamado mesmo como um tributo final em sua memória. Olha, a performance do Brandon Lee foi muito boa, inegavelmente, E ela era muito intensa e cheia de emoção. E deixou o filme marcado por causa disso. Só que, infelizmente, essa tragédia nunca vai ser dissociada da imagem do Corvo. Então, a performance do Brandon Lee, por melhor que seja, nunca vai ser mais chamativa do que a tragédia que aconteceu com ele para fins de promover o filme. E, infelizmente, O Corvo se tornou um filme bem cult, mas não só pela sua atmosfera sombria, gótica e o seu sucesso como filme em si, mas pela tragédia que tirou a vida do seu protagonista. Mas e aí, qual você acha que foi a pior tragédia desses 5 filmes que nós comentamos aqui? Conta pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Inclusive, se você tiver outra sugestão de filme nessa mesma pegada aqui, de repente a gente faz até uma parte 2, porque eu sei, pesquisando sobre esses filmes aqui, eu fiz 5, mas eu sei que tem pelo menos mais 5 que a gente conseguiria fazer uma parte 2 sobre essa mesma temática, filmes que causaram tragédias na vida real, enfim. Conta pra mim se você tem interesse nisso. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho? Se você gostou do nosso conteúdo e quer ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Especialmente se você gostou desse vídeo aqui, tenho certeza que aqui no nosso canal você vai encontrar muitos outros vídeos parecidos para você maratonar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!